Dicas financeiras que vão simplesmente aí mudar completamente a sua mente e te fazer chegar ali no caminho de ser um milionário, tá bom? Conquistar o seu tão sonhado primeiro milhão. Você pode estar falando assim, pô, cara, mas tu já é milionário pra estar me falando umas coisas dessa? Não, pelas minhas contas ainda falta um bom tanto, mas eu tenho certeza que eu vou chegar lá e a minha cabeça ela realmente mudou quando eu descobri e quando eu comecei a seguir essas dicas que eu vou te dar hoje de forma totalmente gratuita. Se você não me conhece ainda, eu sou o Brunão, cofundador e CEO desse canal maravilhoso que é o Café do Investidor, onde a gente fala de investimento e educação financeira. O vídeo de hoje vai se basear muito em educação financeira voltada para finanças pessoais, porque essas dicas vão realmente fazer você estourar a cabeça e falar, cara, como que eu não pensei nisso antes? Como que eu não conhecia isso antes? E você vai receber isso tudo de forma totalmente gratuita. Então roda a vinheta e bora começar. Bom, agora que a gente já se conheceu melhor e que você já sabe que eu não sou milionário, mas com certeza eu estou no caminho e talvez muito na frente do que você está hoje, mas talvez não tão distante do que você vai estar daqui a algum tempo se você colocar essas dicas em prática. Para não se delongar muito, para você saber exatamente o que eu estou falando, a gente vai falar hoje de 3 dicas que me fizeram mudar o meu patamar. Não tem nada a ver com esse negócio de gastar menos e por aí vai, tá bom? São 3 dicas realmente elas funcionam. Se você aplicar, você vai estar muito mais perto do seu primeiro milhão do que você estava antes de aplicar. E a primeira dica é a seguinte: reserva de emergência. Toda e qualquer pessoa precisa ter uma reserva de emergência. Se você não sabe como é reserva de emergência, o próprio nome já diz, tá bom? É aquele dinheiro que você tem ali guardadinho para uma possível emergência. Uma demissão, por exemplo, que você não estava esperando e você tem vários aluguéis ali para pagar, a parcela do carro do financiamento ainda está ali também, aconteceu algum problema e você precisa desse dinheiro, ela é para uma emergência. E eu já vi muita gente falando, Bruno, mas eu sou funcionário público, cara, eu não preciso de reserva de emergência, eu não vou ser mandado embora. Eu tenho a minha estabilidade que a CLT não te permite. Tudo bem, você tem essa estabilidade. Ou seja, você não vai se pegar desprevenido para pagar um aluguel, um financiamento, por exemplo, ou uma viagem. Mas e se você bate seu carro? E se você tem um problema hospitalar, não seu ou de algum parente, que você poderia estar ali ajudando alguém que está passando por uma dificuldade? Então sim, você tem que ter reserva de emergência. E por que você tem? Quando você coloca isso nos seus objetivos, você vai estar ali guardando no automático. Tem que em um momento ímpar, um momento qualquer, você não tem essa reserva, você vai ter que acabar tirando dinheiro de algum outro lugar que você estaria colocando. Às vezes vai ter que deixar de viajar para algum lugar, vai deixar de sair para comer, vai deixar de fazer alguma coisa ou vai ter que trabalhar mais. E aí você se sente triste por estar fazendo isso. Você sente que você não está vivendo bem da forma que você deveria viver. A reserva de emergência vai te ajudar com isso. Todo mundo está sujeito a imprevistos, inclusive funcionários públicos. A gente nunca sabe o que pode acontecer no outro dia. Demissão não é o único problema que você tem para ter a reserva de emergência. Então você precisa ter. Se você é um funcionário público, tudo bem, faça uma reservinha menor, 3 meses ali, na minha opinião, tá bom? Posso ser muito criticado por isso, mas 3 meses para mim ali, ótimo. Se você não é um funcionário público, foque pelo menos em 5, 6 ou 7 meses. A reserva de emergência ela é composta pelos seus gastos mensais. Então, se você gasta R$2.000 por mês, você vai juntar vezes o que a gente falou agora. Funcionário público, por exemplo, 3 vezes 2, 6.000. E se você não é um funcionário público, né? Um seletista, um empreendedor, tá bom? Que também precisa de uma reserva de emergência, porque vive muito mais incertezas que qualquer um dos dois, tá bom? Aí você faz vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, tá bom? E deixa esse dinheiro guardado. Esse dinheiro não é importante, ele não precisa estar rendendo, ele precisa estar em fácil acesso. Então você pode inclusive deixar na sua poupança, deixar na Nuconta do Nubank, por exemplo, ou em alguns CDB que seja com liquidez diária, que significa que você pode sacar a qualquer momento. Tem uma reserva de emergência, não tem nada a ver com investimentos. Reserva de emergência vai te tirar de muitos imprevistos e vai tirar aquela tua sensação de quando acontecer algo ruim, de que você não estava preparado, de que você não estava vivendo bem, de que você tem que mudar o seu estilo de vida ou de alguma coisa. É para isso que a reserva de emergência serve, para não precisar acender nenhuma chavinha, nenhuma luz na nossa cabeça e a gente ter que mudar de uma hora para outra o planejamento que a gente tinha para aquele mês, para aquele dia, para aquela semana ou para aquele ano, caso seja algo bem duro que possa acontecer por ali, tá? Então a dica número 1, faça reserva de emergência. A dica número 2, pessoal, tem muito a ver com dívida. E aí você pode falar assim, Bruno, já sei, você vai falar de novo, não faça dívidas e tudo mais, dívida boa, dívida ruim. Existem sim dívidas boas, existem dívidas ruins, tá bom? O que eu gosto de falar é o seguinte: em primeiro lugar, compre quando você tem o dinheiro, tá? Se você tem o dinheiro, você compra. Porque se você tem o dinheiro e você consegue uma negociação, uma condição muito legal para pagar à vista, você vai pagar mais barato. Se você não consegue, deixa o seu dinheirinho ali, guardadinho rendendo, parcela, faz essa dívida que você já tem o dinheiro para pagar isso. Por quê? Qual que é o problema? Aqui no Brasil, o nível de endividamento não é tão alto quanto nos Estados Unidos, por exemplo. Porém, o pessoal de lá tem uma educação financeira muito grande e não deixa essas dívidas atrapalharem o caminho para chegar nessa liberdade financeira que a gente tanto sonha lá no futuro, com 1 milhão ou sei lá quanto que você
precisa para chegar nessa sua liberdade financeira. E não deixe que essas dívidas ultrapassem aí 30% do seu líquido mensal. Vamos supor assim, Bruno, eu recebo 5 mil reais, tá bom? Só que desses 5 mil, 2 mil já estão empregados em gastos fixos. Eu já sei que todos os meses, independente do que acontecer, eu vou ter que gastar 2 mil reais. Então você tem ali 3 mil reais fixo na sua mão, livre, líquido, que você pode gastar de qualquer forma. Não deixa essas suas dívidas, sejam boas, sejam ruins, ultrapassarem esses 30%, principalmente se você não tiver o dinheiro, porque você vai ter que dar uma reviravolta na sua vida, você vai ter que abaixar um pouco o padrão, e é muito mais difícil a gente abaixar um padrão de vida que a gente vive hoje do que subir de padrão. Por que que muitas pessoas falam assim, quando eu ganhar mais eu vou investir? E as pessoas não investem, porque elas aumentam o padrão de vida dela, parece que o que ela ganha agora não é mais suficiente para tudo que ela vive, então ela quer só ganhar mais e fica nessa eterna promessa de que quando essa pessoa ganhar mais, ela vai, enfim, começar a investir o seu tão suado dinheirinho. Então, primeiro, passa dívida sim, tem dívidas que são muito boas por sinal, né? Tem coisa que você parcela e não tem desconto nenhuma à vista, você parcela em 10, 12 vezes sem juros. Não vale a pena você pagar à vista, porque esse dinheiro tá ali guardado e tá rendendo para você, tá bom? Mas tente ter o dinheiro quando comprar alguma coisa, e se não tiver, que essa dívida não ultrapasse 30% do que você tem líquido para gastar naquele mês ou naquele período. Isso vai te fazer a controlar melhor as suas finanças, a ter uma certa educação financeira. E terceiro e último, que também para mim talvez não seja o mais, não talvez o mais importante, mas que também seja muito importante, que é muito do que a gente fala, invista parte do seu dinheiro. E para você fazer isso com constância todos os meses, a hora que você receber o seu salário, tirar essa parte que você vai investir, você vai tirar a parte que você vai investir e já investir. Com o restante, você se compromete de outras formas. Independente se seja 100, 200, 300, 400, 500 ou 1.000 reais, começa com quanto você pode, com quanto você consegue, só que tira esse dinheiro antes. Se você deixar para tirar no final do mês, você infelizmente não vai tirar, porque vai te dar vontade de fazer várias coisas, você vai falar, no mês que vem eu invisto, no mês que vem eu invisto, na próxima semana eu começo, no próximo ano eu começo. E vai ficar nessa loucura. E por que é tão importante investir? Investir, pessoal, é só você pensar que 200 reais por mês em quase 40 anos podem te fazer aposentar com quase 2 milhões na sua conta, tá? Ou seja, você não vai ter investido nem 1/10 desse valor para ter feito seus 2 milhões. É você fazer o dinheiro trabalhar para você. Você gosta de trabalhar? Você pode até gostar, mas não tem coisa mais legal que ganhar dinheiro sem ter que fazer nada. E os investimentos vão te proporcionar isso. Você pode falar, mas eu não vou ficar rico agora. Pelo menos você vai ter uma condição muito boa e muito legal no futuro. Então, invista. A gente está com taxas excelentes aí, a taxa Selic, principalmente para quem está começando, já dá para ganhar muito dinheiro na renda fixa. Tem fundos imobiliários que pagam todos os meses, então é algo bem legal também. Ações nem se fala, e sempre colocar um pouquinho lá no exterior, tá bom? Essa terceira dica, então, faça seus investimentos e se pague primeiro. É como os ricos fazem, é o que Robert Kiyosaki fala no Pai Rico, Pai Pobre. E se você quer aprender a investir, com isso a gente pode te ajudar. Mas ainda aqui embaixo eu vou deixar o link da nossa aula gratuita da próxima terça-feira para você aprender sobre fundos imobiliários, como você pode começar com mais ou menos 50, até menos na verdade, 10 reais e receber um aluguel já no próximo mês, beleza? Você já sabe, se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreve no canal que agora a gente está com 3 vídeos por semana. E é isso, tamo junto e é só o começo.